Olha só, vamos falar agora do cascudinho da soja, porque em algumas lavouras aí do nosso Brasil, essa praga está presente. Mas então, na hora de identificar, tem produtor que confunde o inseto com uma outra praga. Vamos aos detalhes agora com Clérison Perini, que é entomologista da empresa mato-grossense de pesquisa agrícola. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar sobre um tema tão importante para os sujicultores do Mato Grosso e também do Brasil. Prazer é todo nosso, Clérison, recebê-lo aqui no Agronoite para a gente desmistificar um pouco. O cascudinho da soja, então, é confundido. Por que, então? Exato. Essa confusão acho que veio de uma identificação errada no passado, né? Tendo a identificação errônea pelo torrãozinho, que remete ao nome científico Aracanthus mourei. E no passar dos anos virou costumeiro, né, essa identificação, e recentemente, quando nós nos deparamos com isso, começamos uma força-tarefa para tentar mudar, né, porque são duas espécies totalmente diferentes, famílias diferentes e têm comportamentos, danos e exigem, né, um controle, um manejo diferente e mais assertivo para ambas as espécies, né? O cascudinho da soja é um inseto da família Crisomelídeo, tem as diferenças nas antenas, nos tarsos, o corpo é coberto por escamas, já o torrãozinho é um inseto da família Curculionidae, né, o mesmo do bicudo do algodoeiro, por exemplo, tem uma cabeça transformada em rostro, e ambos fazem um dano muito diferente. O cascudinho da soja tem um dano bem mais agressivo, né, desfolhando intensamente a soja, cortando o pecíolo, matando também as plantas, e tem a região de ocorrência muito mais no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e o torrãozinho já é mais para a região sul, até o estado do Paraná. Então, Clérison, é muito comum, então, essa confusão aí pelos produtores de Mato Grosso. São de famílias diferentes, aí como você falou. A identificação também é importante porque ajuda nessa tomada de decisão para ver aí qual manejo adequado esse produtor ele deve tomar. Mas quando há essa confusão toda, como é que fica o manejo? Exato. O cascudinho da soja, o Myoculus armatus, né, ele tem comportamento ao longo do dia e da noite que exigem uma série de etapas do controle, desde o tratamento de semente até posterior às pulverizações aéreas, né? E um ponto muito importante é que os dois acabam diferindo bastante, né? O torrãozinho, o Aracanthus mourei, tem um comportamento mais noturno, e que essa informação foi trazida e tem encerrado muito, né, no manejo, quando se faz as aplicações noturnas, pensando que vai controlar o cascudinho da soja. Então, ele precisa ter as pulverizações mais durante o dia e não à noite, né, devido ao seu comportamento. Devido aos danos intensos também, precisa ser feito um intervalo de aplicações mais curtos e exige mais aplicações, muitas vezes, dependendo do nível de infestação e do estágio que ele ataca a soja. Então, esse controle aí é bem diferenciado e o produtor ele tem que tomar esse conhecimento aí por conta da ação de cada um deles. Você falou que o cascudinho da soja ele é muito mais ofensivo aí em relação às lavouras, né? Agora, o uso errado, então, de um defensivo pode não apenas provocar aumento aí de custo, né, no bolso do produtor rural, mas o uso inadequado desse produto químico aí também pode acarretar danos ao solo, ao meio ambiente, não é? Exato. Nós temos relatos de muitos produtores que têm feito, né, pela essa identificação errada, né, pelo posicionamento de alguns produtos, porque esses insetos também têm, ambas espécies têm sensibilidades diferentes aos inseticidas. Então, tem algumas moléculas inseticidas que controlam melhor o torrãozinho, mas não controlam o cascudinho, e vice-versa. Então, a escolha, né, do inseticida errado acaba
acarretando em aumento do número de aplicações, muitas vezes, né? Nós chegamos a ter relatos de 7, 8, até 12 aplicações para controle e com um elevado nível de insucesso, né, dessas aplicações. Então, a escolha correta do produto, do inseticida, se consegue se reduzir para até 3 aplicações, no máximo 4. Então, isso é um ganho muito grande de redução de custo e também de impacto ambiental, né, jogando justamente menos produto nas áreas. E, obviamente, salvando a lavoura, né, tendo menos impacto na soja. A gente, quando fala de ferrugem asiática aí na soja, a cigarrinha do milho, elas trazem muito impacto aí e perdas, né? Nesses 2 insetos aí, eles são mais resistentes e qual é quando atacam essa lavoura em relação às perdas, à produtividade? Isso é uma pergunta que nós estamos respondendo nessa safra. Os estudos de danos de insetos, né, de perdas de produtividade, eles são realizados em vários experimentos, em vários anos, para se ter uma média final de perda por inseto por planta ou inseto por metro quadrado. Nós estamos conduzindo esse ano na Proteplan, na Estação de Pesquisa em Sorriso, vários experimentos justamente nessa linha para entender o quanto que se perde de produtividade pelo dano de miócoros armados. Nós tem algumas fotos, nós mostramos nos eventos do Open Sky em Sorriso, a perda de altura das plantas, ela é muito significativa quando eu saio de 0 inseto por planta, 1, 2 e 3 insetos por planta. A partir de 1 inseto por planta já tem uma perda muito significativa na altura e, consequentemente, no número de vagens, número de grãos e a produtividade nós vamos fazer avaliação na sequência. Então, não vai ser somente com esse trabalho que nós vamos bater o martelo, né, com o dano, mas já vai nos dar uma ideia, né, do nível, né, de infestação mínimo aceitável para o produtor começar um controle. Assim como para torrãozinho não tem essa informação também. Então, nós estamos buscando para cascudinho, que é a praga problemática que está ocorrendo muito no Mato Grosso como um todo. Então, quando vocês tiverem esse balanço aí em relação à produtividade, traz para a gente aqui para a gente anunciar no Agro Mais. Uma última pergunta, rapidamente, eu gostaria que você respondesse para a gente. Em que fase, então, da produção que essas pragas elas aparecem? Cultivo, na colheita? Isso é uma pergunta muito importante. O ciclo de vida, a biologia desse inseto também está sendo estudado. Nós estamos entendendo a flutuação populacional dele, que é justamente quando que os adultos têm maior ocorrência, que é a fase da vida do inseto que ocasiona maior dano, né? As fases de ovo, larva e pupa, elas ocorrem no solo. As larvas se alimentam um pouco de raiz, mas o dano é insignificante. E os adultos têm emergência a partir de final de outubro, novembro, dezembro, né? Justamente quando há o início das chuvas, quando há o início da semeadura da soja e emergência da soja. Então, essa fase é muito crítica para o estabelecimento da cultura, porque as plantas estão nascendo e o ataque dele pode matar plantas, reduzir estande. E esse dano, embora às vezes não há mortalidade das plantas, não há um corte total da planta, a redução, o consumo dos cotilédonos, o consumo das folhas unifololadas e também o consumo do pecíolo que derruba o trifólio, a planta dificilmente ela se recupera posteriormente em altura e para colocar vagens e grãos e ter uma produção normal. Nesse ensaio, nós deixamos em convivência por 7 dias, né, esses níveis de infestação, e as plantas elas não se recuperaram, mesmo num período muito curto, teoricamente muito curto, né, de 1 semana, de 7 dias dos insetos convivendo com as plantas. Na lavoura, esse período é muito maior e o dano pode ser muito mais intenso, é o que nós temos visto em vários locais.
Certo, esses foram os esclarecimentos sobre o cascudinho da soja e também do torrãozinho. Clérisson, muito obrigada pela sua participação, entrevista aqui com a gente hoje no Agronoite. Eu conversei então com o Clérisson Perini, que é pesquisador da Proteplan. Obrigada. Obrigado a vocês aí, tenham uma ótima noite.